houve novos contactos e que Jesus e o Flamengo continuam a conversar. Não sei os valores em concreto, se o Flamengo se aproximou, se foi Jorge Jesus que baixou um pouco o que queria, mas a verdade é esta, e a notícia está prestes a sair também aqui em Portugal e estamos a trabalhar e a apurar essa informação, é que houve novos contactos e a sensação que existe neste momento é que a porta continua aberta. Eu acho que a porta de Jesus para o Flamengo nunca se fechou totalmente, não é? Porque informação que a gente recebeu no avião, a gente não podia postar porque tava... A pessoa, você sabe quem é, a pessoa é muito forte. Muito forte, informação de agora. Pessoa de confiança do Jorge Jesus, da comissão dele. Vamos dar informação? Jorge Jesus aceita voltar ao Flamengo. Pediu pro Flamengo esperar, rapaz. O clube já sabe que ele quer voltar, só que tem um entrave. Meu querido, assiste esse vídeo até o final, porque ele tá recheado de notícias sobre Jorge Jesus no Flamengo. É atualização a todo momento, meu querido. Vamos assistir aqui o programa, primeiramente, da ESPN. Falando disso, tá aqui o companheiro Davi, que é lá da imprensa portuguesa, vai falar aí sobre o Jorge Jesus no Flamengo, vai ter o Pedro Torre e vai ter também Paparazzo Rubro-Negro junto com o Rafa Melo, hein? Acompanha até o final, se inscreve no canal, meu parceiro, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, mais de 70% das pessoas gostam do canal, curtem o canal, mas não estão inscritas. Vamos mudar isso, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, que é importante aqui para o nosso crescimento, belezinha? Se inscreveu? Então assiste até o final, não pula. Assiste até o final que o programa tá bacana, vamos lá. Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Sport Center, um beijo pra você. Oi, Glaucia, tudo bem? Um beijo pra você, abraço pro Fernando, abraço também Renato, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Estamos aqui na área Salão Nobre administrativa do Galeão, onde a gente acompanhou esse embarque do Flamengo. Cada vez mais complicado acompanhar esse embarque do Flamengo. Joga a imprensa para lá, joga a imprensa para cá, não pode ficar na frente do ônibus, não pode chegar muito perto daqui, dali. A gente vai tentando fazer o nosso trabalho como é possível. Tá bem complicado mesmo, fica aqui o registro. Mas dessa maneira a gente tentou fazer ali as imagens do Flamengo chegando aqui para fazer esse embarque para Maringá. O voo deve estar decolando exatamente agora, às 4 horas. A delegação chegou sem o Felipe Luiz, que é o desfalque de última hora aí, com problema na panturrilha. Ainda vai ser verificado qual é o grau de problema dele exatamente, se é uma lesão, se foi só um incômodo ali, mas fica fora dessa viagem o Felipe Luiz. De restante todo mundo, o Bruno Henrique apareceu por aqui também, ele que está voltando aos poucos, foi relacionado para o último Fla-Flu. E aí fica a questão do treinador, que todo mundo quer saber, né? O diretor de futebol, Bruno Spindel, passou por aqui como um camaleão, correndo basicamente assim, passando bem longe com o celular falando, não queria nem ter nenhum tipo de contato com a imprensa, claramente. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, passou por aqui rapidamente, cumprimentando todo mundo, mas também não quis falar, falou que não ia gravar, não ia conceder entrevistas. Então a gente tenta ficar apurando daqui, dali, lá em Portugal, na Turquia, tentando saber o que está acontecendo. Mário Jorge, que é o treinador da equipe sub-20 do Flamengo, vai ser o treinador e, pelo que a gente tem acompanhado o desenrolar dos fatos, vai ser por um bom tempinho, pelo que a gente tem acompanhado agora, porque o Flamengo mantém contatos constantes com o Jorge Jesus e também o seu staff, mas o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, mantém uma boa relação e mesmo fora das negociações anteriormente, ele mantém um contato constante com o Jorge Jesus. Agora, mais ainda, para tentar convencê-lo a voltar ao Flamengo, se possível, agora. O Jorge Jesus tem o desejo, inicialmente, de ficar lá até o fim do contrato, cumprir essa reta final ali com o Fenerbahçe, porque ele ainda tem títulos a tentar conquistar. Mas, se possível, o Flamengo gostaria de agora e pagar essa cláusula ali, que é o restante do contrato do Jorge Jesus, não seria um valor tão alto assim, o Flamengo pagaria, mas admite já, antes era tão irredutível, admite esticar um pouco mais essa corda, continuar com o Mário Jorge por mais um período e aí esperar e tentar negociar e tentar ver como se desenrola a situação do Jesus. De repente o Fenerbahçe não vai mais tão bem assim no campeonato turco e aí há uma possibilidade dele
vir. Então o Flamengo vai esticar um pouco mais essa corda com o Mário Jorge e seguem as conversas constantes com o técnico Jorge Jesus. É esse o panorama de agora. Sampaoli segue como uma possibilidade também, porque é um nome que agrada ao presidente Rodolfo Landim, uma ala bem grande da diretoria do Flamengo. É um treinador considerado experiente, embora tenha os poréns ali daquela questão de pedir sempre reforços, é um temperamento mais explosivo, o Flamengo coloca isso na balança, mas é um treinador que não tem um clube neste momento e Jorge Jesus seria aquele técnico, como eu digo, para dar um quentinho no coração de todo mundo. Então o Flamengo está batalhando sim para ter Jorge Jesus e já admite esticar essa corda. O Mário Jorge deve continuar por um tempinho maior à frente do Flamengo interinamente. Gláucia, Renato, Fernando. Valeu, muito obrigada, Pedro. Ótima sequência de trabalho aí para você. Acompanhando o Flamengo, viajou, ninguém falou, tem essa estreia de Copa do Brasil, mas o principal assunto ainda no clube, claro, essa procura, nem sei se a gente pode chamar de procura por um novo treinador, já que é a história de que o Jorge Jesus é de fato o mais forte candidato a assumir essa vaga. A gente tem inclusive números do Sampaoli também, né? Do Jesus e do Sampaoli. O Sampaoli que aparece aí nessa corrida, meio que por fora. Ontem nós discutimos aqui, o Pedro traz a informação agora também do que seria até um empecilho por conta do Sampaoli. A gente discutiu, né? O que ele sempre pede, aí os números dos últimos 3 trabalhos do técnico Jorge Sampaoli, Sevilha, Olympique de Marselha e também no Galo. Aqui no Brasil, talvez o principal trabalho dele tenha sido mesmo aquele Santos de 2019, que chegou a brigar por título brasileiro e tal. Mas ainda Jorge Sampaoli, o Jorge Jesus, qual dos Jorges, né? São 2. Aparece como o principal candidato, muito por conta disso que o Pedro falou, é uma coisa já da casa, já vem meio nessa lembrança afetiva, né? Eu acho que o Sampaoli ele tem que ser levado em conta se o Jesus não quiser. Mas a informação do Pedro também é importante essa situação. Que ontem a gente falava que não vai esperar até maio. Agora já está falando, opa, peraí, já considera esperar. E o que eu conversei com um, com o outro, li em muitos lugares, é que a questão da grana... Porque o que está acontecendo muito agora? Quando envolve Jorge Jesus, ficam as fontes que são próximas ao Jorge Jesus e as fontes que são próximas à diretoria do Flamengo. As fontes que são próximas ao Jorge Jesus, eles soltam informações que puxam para o Jorge Jesus, para o Mister, para valorizar, para arrancar mais uma negociação. As fontes que vêm da diretoria do Flamengo, às vezes são mais otimistas e tal. Então fica esse vai ou não vai, muito pelo que a gente fala do Jorge Jesus. Ele tem essa relação estreita com algumas fontes e ele vai soltando o que lhe convém. Então é até difícil você tomar um partido, pelo que eu tenho lido e conversei com um com o outro, pessoal que acompanha o Flamengo. A questão da grana não é um problema. O que é um problema, de fato, é que o Jorge Jesus não quer deixar os caras na mão na Turquia. Porque o Fenerbahçe, se eu não me engano, está em semifinal de Copa da Turquia, está a 6 pontos do Galatasaray, tipo assim, é uma distância... Galatasaray é o líder do campeonato turco, mas é uma distância ainda que é pegável, que ainda tem algumas boas rodadas pela frente, se eu não me engano, 8 rodadas ainda, 8, 9. Então ele não quer deixar o time numa reta final que, vamos dizer assim, eticamente, para um profissional de futebol, realmente é complicado. Então, eu acho que ele está tentando ver até onde vai lá a questão da Copa da Turquia, se ele consegue encostar no Galatasaray, para poder vir. Aí eu até entendo ele ter esse pé atrás, ele querer esperar. E eu acho que o Flamengo, na situação que está, tem que esperar, cara. Se não trouxer o Jorge Jesus, vai ser um Deus nos acuda. Aí se trouxer o Sampaoli começar a ir mal, vai vir o Jorge Jesus de novo. Eu acho que a gente tá vivendo num looping. Um looping louco, né? Desde... O cachorro correndo atrás do rabo do macaco. Traz esse velho logo, mano. Traz o velho, pelo amor de Deus, mano. Fala, acho que o Braz mandou um oi sumido, né, ali no WhatsApp pro Jorge Jesus. Mas assim, tem que ser a prioridade. Tem que ser o plano A, por tudo que ele fez em 2019, que é raro. É muito difícil que ele vá conseguir repetir. Acho que o próprio Jorge Jesus sabe disso. Apesar que dá algumas declarações que o valorizam mais, né? Já deu algumas declarações, se ele voltasse, conseguiria algo maior do que ele construiu em 2019. Isso é muito raro, não só no futebol brasileiro, né? No futebol mundial. Mas ele é um cara que pode trazer uma cultura de jogo que o torcedor gosta, que é uma cultura ofensiva, que é uma cultura que deu muito certo, encantadora, que deixa o jogador confortável, né? E também é um cara que pode exorcizar o fantasma que ele construiu. Porque desde 2020,
quando ele saiu, o torcedor do Flamengo pede o retorno de Jorge Jesus. E a cobrança em cima dos outros técnicos, em várias oportunidades, ela é muito exagerada para tentar repetir o que ele conseguiu. Porque ele conseguiu o desempenho de alto nível e os títulos. Ele conseguiu o mundo ideal para qualquer técnico, para qualquer torcedor. Então, eu acho que ele tem que ser o plano A. E até porque o mercado permite esse sonho, né? Ele está em um fim de um contrato, né? Acho que não deve ficar no clube turco e poderia voltar para o futebol brasileiro. Acho que tudo vai depender do que ele almeja para a carreira dele. Porque ele sabe que se ele voltar, a pressão vai ser grande também. Que vai ser difícil ele repetir o que ele construiu em 2019. Mas ele conhece vários dos jogadores que estão no elenco e acho que o estilo de jogo dele é um estilo de jogo que pode favorecer a retomada de um Flamengo de alto desempenho. Acho que o Flamengo pode ter uma virada de chave se ele chegar de fato. E ele também convive com o próprio fantasma, né? Sim, isso que é. Que pressionava na época, né? Na época pressionava. Esse Flamengo já tem problema pra pressionar a bola já faz um tempo. Então, mas eu acho que se ele chega, ele pressiona ainda mais os jogadores. A pressionarem. A pressionarem. Porque a pressão pela pressão. É isso. Porque ele chega e pressiona os caras. Porque é o que você tá falando. Eu entendi o que você quis dizer. Sim. Se chega o Jorge Jesus e também não vai, eu acho que o olhar vai todo assim. E aí, rapaziada? Sabe por quê? Tem o modus operandi dessa direção em várias oportunidades é pressionar o técnico. Quando a coisa tá ruim, eles somem e aí o canhão fica só no técnico. Centraliza toda a culpa no técnico. Se o Jorge Jesus chega, que é um cara que já é um dos maiores ídolos da história do Flamengo como técnico, e ele não consegue motivar esses jogadores, os caras não vão correr para ele, aí tem alguma coisa errada, né? Aí você tem que ter uma pressão grande também nos jogadores. Então, eu acho que, assim, seria o nome para apaziguar o ambiente do Flamengo. E eu acho que ele tem competência para também melhorar o Flamengo, né? O elenco do Flamengo é um elenco poderoso, é um elenco que pode entregar muito mais. Mais do que nunca, Brasil e Portugal têm as suas relações próximas por conta do futebol nesses últimos anos. E a gente também vai conversar um pouquinho com um companheiro lá de Portugal para entender como é que está essa história de Jorge Jesus por lá, o que a gente tem de informação. O Davi Novo participa aqui conosco do Sport Center, nosso companheiro, jornalista lá em Portugal, direto de Lisboa, para falar um pouco, Davi, como é que estão as notícias, a apuração que vocês têm, afinal, dessa possibilidade do Jorge Jesus voltar ao Brasil. Um beijo para você, seja muito bem-vindo ao nosso Sport Center. Obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui convosco a falar para o Brasil, um país tão querido aqui também em Portugal. E em relação ao Jorge Jesus, nós ontem noticiámos aqui em Portugal, no Record, tal como foi falado aí no Brasil, de que o telefone de Jorge Jesus tinha tocado, como vocês também sabem, e que estiveram a negociar e que havia uma diferença entre valores. Eu vou falar em euros, de 7 milhões de euros que terão sido pedidos por Jorge Jesus, que é o salário que recebe na Turquia, e um valor abaixo que estaria a ser oferecido pelo Flamengo. A informação que temos e que estamos aqui a lidar neste momento em Portugal é que a porta não está totalmente fechada, as conversas continuam, houve novos contactos e que Jesus e o Flamengo continuam a conversar. Não sei os valores em concreto, se o Flamengo se aproximou, se foi Jorge Jesus que baixou um pouco o que queria. Mas a verdade é esta, e a notícia está prestes a sair também aqui em Portugal e estamos a trabalhar e a apurar essa informação, é que houve novos contactos e a sensação que existe neste momento é que a porta continua aberta. Eu acho que a porta de Jesus para o Flamengo nunca se fechou totalmente, não é? Porque, como sabem, sempre que o Flamengo fica sem treinador aparece o nome de Jorge Jesus, nunca voltou. E se me permitem, vocês estavam a falar isso agora e eu também concordo, que acho que este fantasma de Jorge Jesus que existe só vai desaparecer quando um dia Jorge Jesus regressar ao Flamengo e aí percebermos se o fantasma só desaparece quando o próprio Jorge Jesus voltar ao Brasil. Sem dúvidas. É curioso, né? Porque é a impressão que todos temos aqui e lá também, né, em Portugal, que esse fantasma existe. O próprio Jorge tem que lidar com o fantasma dele, Sim. né? Se voltar, também vai ter que lidar com essa questão de desempenho, Renato. E, Davi, obrigado por tirar um tempinho para falar com a gente aí, o Renato está falando. Queria perguntar para você, com relação a essa particularidade que tem o Jorge Jesus, como que vocês enxergam ele
esse lance de ser um cara que está sempre soltando notícias. Eu até falava que ele passa uma versão para uns, para outra ele passa outra. Por exemplo, para vocês, eu já vejo que é uma intenção de tirar um pouco mais da questão financeira do Flamengo. Como vocês enxergam isso em Portugal? Ele é um cara realmente atípico? Ele é um treinador diferente para lidar nessa relação de narrativa e tal? Porque daqui eu tenho muito essa impressão de que ele joga muito. Ele usa muito os veículos de imprensa para tirar algum proveito, para jogar o nome dele, para cavar situações em vários momentos. Olá, Renato, um prazer falar também consigo. Jorge Jesus é experiente, e eu acho que é experiente em tudo. Como treinador, com muitos anos no futebol, mas também já é experiente na forma como se deve relacionar com a torcida, com a imprensa, com os dirigentes. São já muitos anos no futebol. E a verdade é que, de facto, muitas vezes, e fala com muita gente, e é verdade, com muita gente aqui da imprensa, fala com muita gente também da imprensa do Brasil, e admito que por vezes solta informação que também mais lhe convém, ou que seja mais interessante para o seu ponto de vista. Não sei se o Flamengo também o faz pensando no seu interesse, também pensando no seu ponto de vista. A sensação que me dá aqui, e é apenas a minha opinião, é que eu acho que sempre que o Flamengo precisa de um treinador ou está a pensar mudar de treinador, eu acho que o Jorge Jesus gosta que o seu nome apareça como uma das possibilidades. E também acho que sempre que o Flamengo está a pensar mudar de treinador, eu acho que o próprio Flamengo, talvez porque a torcida gosta muito de Jorge Jesus, o próprio Flamengo e os próprios dirigentes do Flamengo também gostam de mostrar que tentaram pelo menos Jorge Jesus. E se bem se recordam, antes do Flamengo optar e escolher Paulo Sousa, que Marcos Braz e Bruno Spindel estiveram em Portugal e na altura deu muito que falar aqui em Portugal porque falaram com muitos treinadores e foi uma visita que todos sabiam que estava a acontecer e que não foi nada secreta e que foi à vista de todos, algo que não é muito habitual aqui em Portugal e que vocês fazem aí no Brasil, e se me permitem acho que fazem bem porque não há que esconder. E nessa altura também quiseram mostrar que tinham falado com Jorge Jesus. E Jorge Jesus também quis passar a mensagem de que esteve reunido com o Flamengo. Portanto, eu acho que é um pouco uma relação que acabou quando Jorge Jesus decidiu voltar a Portugal, mas fica sempre aquela sensação de que querem voltar a namorar, se me permitem a expressão. Parece que querem se voltar a juntar e que gostam que se fale um do outro, mas a verdade é que depois nunca se consumou esse regresso. Não sei se será desta vez. A questão que vocês falaram aí do contrato com o Fenerbahçe, a vontade que Jorge Jesus tem neste momento de ainda lutar pelo campeonato, embora esteja difícil, a taça da Turquia, que me parece claramente e é o grande objetivo, mas acho que também não lhe interessa fechar totalmente esta porta, daí estas conversas com o Flamengo ainda continuarem, sabendo que, além da questão salarial, é a questão do contrato na Turquia que também podem, de alguma forma, impedir este regresso. Davi, o Fernando aqui, um prazer falar com você, obrigado pela participação. Eu queria falar um pouco sobre outro nome, outro técnico português, o que acabou de ser demitido, o Vítor Pereira. Porque ele sempre foi muito elogiado pela imprensa portuguesa, por trabalhos que ele fez, principalmente no Porto. Como é a ótica da imprensa portuguesa depois de tudo que ele não conseguiu fazer, Foi um trabalho que não teve um encaixe no Flamengo, saiu pela porta dos fundos, na ótica da torcida do Flamengo. O que você pode falar um pouco sobre a ótica da imprensa portuguesa, como é que isso está sendo repercutido aí? Fernando, também obrigado por estar aqui consigo, pela sua pergunta. É uma pergunta que é difícil, mas eu vou tentar responder. Aqui em Portugal, olhando para o Flamengo, para o percurso que Jorge Jesus fez, e não se trata de comparar, mas o Flamengo é um dos maiores clubes brasileiros, olhando para o plantel que tem, com jogadores... acho que provavelmente o melhor plantel do Brasil, do futebol brasileiro. A ideia que nós tínhamos é que Vítor Pereira, com a competência que tem, com a experiência que tem, com a experiência que já tinha do futebol brasileiro no Corinthians, eu achava, e todos nós tínhamos essa ideia, de que queria fazer um bom trabalho. E de facto foi estranho e é difícil encontrar uma explicação como é que com um plantel tão bom, e eu sei que o plantel, os bons jogadores por si só não ganham jogos, mas com o plantel que o Flamengo tem, tinha a obrigação de fazer melhor. E há um exemplo muito claro, porque
se calhar era difícil, obviamente, o Flamengo ganhar o Mundial de Clubes, mas tinha de ir à final do Mundial de Clubes. E aí foi logo a primeira derrota de Vítor Pereira. E depois a derrota na Supercopa do Brasil, na Recopa Sul-Americana, agora no Cariocão. São demasiados falhanços em pouco tempo. Entendo esta decisão agora, porque começar o Brasileirão, que está aí quase a começar, com um treinador que já não tinha o apoio da torcida, não sei como é que é a relação com os jogadores, mas se calhar as derrotas, obviamente, que provocam mau ambiente e é mais difícil depois de tirar rendimento dos jogadores. Eu acho que foi a decisão acertada. Fica esta sensação de facto de que esperávamos todos mais de Vítor Pereira no Flamengo, o próprio certamente que esperava mais, mas é difícil encontrar uma resposta do que é que aconteceu, porque, como eu disse, Vítor Pereira tinha a obrigação com este Flamengo de fazer muito melhor. Olha aí, acabamos de chegar a Maringá, amanhã tem estreia do Mengão da Libertadores, estou aqui com o Papa. A informação que a gente recebeu no avião, a gente não podia postar porque tava... A pessoa, você sabe quem é, a pessoa é muito forte. Muito forte, informação de agora. Pessoa de confiança do Jorge Jesus, da comissão dele. Vamos dar informação? Jorge Jesus aceita voltar ao Flamengo. Pediu pro Flamengo esperar, rapaz. O clube já sabe que ele quer voltar, só que tem um entrave. Pediu para esperar porque ele quer cumprir o contrato com o Fenerbahçe. Mas falou com todas as letras que quer vir. E o problema nunca foi salário, nunca foi dinheiro. Não é dinheiro. Ele quer que espere ele terminar lá para ele encerrar o contrato. Aquela situação anterior com o Flamengo foi pandemia, uma série de coisas. Ele agora não tem motivo nenhum, ele quer encerrar lá. Depois, Rafa, ele falou que quer vir. E o primeiro recado do Braz foi que queria dar uma semana para ele. Ah, não, vamos esperar, né? Ô, papá, a bola que estava com o Mister agora está com o Landim. Você espera ou não espera o Jorge Jesus? Falar? Informação que chega é que o Landim já foi convencido, tá? E utilizaram até o sucesso do Jorge Jesus na época, que ajudou a alavancar o próprio clube para trazer o Landim já estaria convencido, Rafa. Olha aí. A esperar. Qual é a sua opinião, torcedor? E quem será que treina o Flamengo, hein? E aí, torcedor, qual a sua opinião? Espera ou não espera? Deixa aí nos comentários, que a sua opinião é muito importante. É isso, a minha dúvida também é quem vai treinar esse time, além do Mário Jorge, quem vai ajudar ele? Eu acho que o Felipe Luiz ajuda, hein? E aí, torcedor, a pergunta é essa. A grande pergunta é essa. Espera ou não espera? O Jorge Jesus já aceitou o Flamengo, o Landim já chutou aquele ego dele. Espera ou não espera? Deixa aqui nos comentários. Ou quem sabe o Marco Braz conversa com o Jorge Jesus e convence ele voltar logo, né? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Tamo juntão, saudações brunegras.